É. Tá aparecendo aqui que tá em live. Tá? Agora eu queria ver como é que eu vejo o pessoal falando, né? Deixa eu ver aqui. Ah, apareceu aqui agora no Facebook. Acho. Cadê? Deixa eu atualizar. Aí, tá. Agora eu tô vendo aqui. E aí, galera? Boa noite, gente. Eu sei que eu tô aqui meio perdido aqui, eu e Adson aqui. A gente tá testando aqui o sistema do Facebook. E nós estamos aí com o Adson Soares aí, que vocês podem entrar na live aí e perguntar. Adson, que é o presidente do CDL Ipirá, e ele vai falar sobre a questão do comércio, com essa questão também da, do coronavírus. Ó, Adson, você vai ter, deixa eu lhe alertar logo antes, você vai ter um delay muito grande aí, mas não ouça o que eu tô falando. Não ouça lá no delay, não, senão você fica meio perdido aí, viu? Não, eu tô te ouvindo aqui, ó. Tô com áudio. Tá saindo algum áudio meu aqui, não, né? Tá, aqui tá tudo legal. Ah, então perfeito. Fechou. Eu tô te acompanhando aqui. Pois é, Edvando, agora deu certo, né? Edvando tá dizendo, 2 dias já. aleluia! Ó, Edvando, só pra você ter uma ideia, a gente tá desde de manhã tentando aqui, viu? Eu e Johnny, e aí a gente falou com o Adson agora. Eu tô te ouvindo aqui, ó. Tá saindo algum áudio meu aqui, não, né? Ednei, Daiane Suzy. Fala, Ednei, grande abraço. Daiane Suzy também. Pois é, Edvando, agora deu certo, né? Pois é, Adson, pode começar aí se você quiser ir falando aí com o pessoal, viu? Bom, a gente já tem 21 pessoas aqui. Primeiramente, desejar boa noite a todos e a todas. Um ótimo sábado. Eu acho que o principal fato da gente estar aqui hoje conversando, 2 dias de tentativa, é falar um pouco sobre, principalmente, a relação com o comércio durante essa crise provocada pela pandemia aí do Covid-19. O que é que eu vejo? Eu tenho muito acesso às redes e o que eu temo é justamente pelas informações desencontradas que se disseminam muito rápido. Sabe como é? De repente, uma mentira que vira uma verdade e a galera sai duplicando aquilo ali de uma forma e vai gerar um prejuízo lá na frente. Então, quando eu te falei, Jorge, sobre minha preocupação quanto a isso, era justamente para poder arrumar uma forma de credibilidade, e aí por isso o Piracity, para a gente poder falar melhor com as pessoas no espaço organizado sobre como é que está se dando de fato o comércio e essa relação, principalmente com o poder público municipal, o poder público estadual, e como é que a gente está vendo a perspectiva de enfrentamento da crise e do pós-crise que vai vir ainda, que a gente ainda tem um pouco mais de incerteza. Portanto, a minha fala de hoje aqui é direcionada justamente a esclarecer qualquer dúvida que tenha da população, do pessoal que vai compartilhar aqui essa live com a gente, e poder ao máximo levar informação de credibilidade. Porque o que a gente vê, infelizmente, nas redes sociais são várias pessoas compartilhando fake news, e isso me preocupa muito. Direcionada justamente a esclarecer qualquer dúvida que tenha da população, o pessoal que daí compartilhar aqui essa live com a gente e poder ao máximo levar informação. Jorge, tu travou não? Acho que Jorge travou. Eu tô ouvindo aqui, viu, Adson? Não travou, Tá. não. Pode ficar à vontade, não tá travado, não. É porque eu tô deixando você falar à vontade aí. Beleza. Não, eu acho que a mensagem principal é sobre isso. Tô vendo que a pessoa já tá entrando aí. E. Bom, comentando um pouco, começando pelo final, comentando um pouco de uma decisão que vai sair amanhã. Comércio de Ipirá, o prefeito vai prorrogar o fechamento do comércio de Ipirá até o dia 6/4. O decreto vai ser editado, vai ser publicado amanhã, provavelmente
vai ser acrescido alguns segmentos de acordo com algumas portarias dos Ministérios da Saúde e de Infraestrutura. Por exemplo, comércio ligado à cadeia de construção civil, material de construção, serralheria, metalúrgica, vão poder funcionar seguindo algumas restrições. O prefeito vai prorrogar o fechamento até o dia 6 de março. O decreto vai ser editado cada manhã, provavelmente vai ser acrescido alguns segmentos de acordo com algumas portarias do Ministério da Saúde e Infraestrutura. Por exemplo, comércio ligado à cadeia de construção, serralheria, metalúrgica, vão poder funcionar seguindo algumas restrições. Ô Adson, em relação à questão da pandemia, eu acho que porque, assim, as medidas que estão sendo tomadas diante de toda essa que assola o mundo inteiro, nós sabemos que o comércio realmente será afetado. Agora, tem também um problema aí que é grande. Por exemplo, eu sei que vai abrir o comércio, mas logo com cautela. Só que, se essas pessoas também que forem trabalhar, se elas se infectarem, e aí? O comércio não vai ficar parado da mesma forma? Primeiro que a gente precisa entender algumas coisas. A primeira coisa o comércio, ele vai parar, ele já está parado, infelizmente. A gente sofre com a falta de educação de nossa sociedade como um todo, aí não só comércio, porque pessoas continuam desrespeitando o decreto municipal. Isso é importante falar, porque afinal, o que a gente viu nessa última semana, mesmo com o decreto municipal, foi muito paredão, muita cachaça e muita gente se aglomerando, principalmente onde não deve acontecer, que é praça pública, locais públicos, desrespeitando assim as normativas e a orientação do Ministério da Saúde. Mas quando você fala de comércio vai funcionar e pode infectar, sim, existe essa possibilidade e por isso, e na responsabilidade à frente do comércio, a gente teve todo o cuidado. Eu estou até aqui com o documento que a gente enviou para o prefeito, está até aí publicado em rede social, que um dos cuidados que tivemos ao solicitar a reabertura, e que fique bem entendido, que não solicitamos a reabertura de qualquer forma. A gente solicitou a reabertura com vários critérios de segurança, seguindo todas as orientações passadas, não só pela OMS, mas como também pelo Ministério da Saúde e o governo estadual. Então, uma das cláusulas que a gente solicitou ao prefeito era reabertura do comércio de forma moderada, com férias compulsórias para grupo de risco. Então, comerciante que tem no seu quadro de colaboradores, pessoas que enquadram o grupo de risco, diabéticos, pessoas com doenças cardiovasculares, automaticamente essas pessoas têm que ir para férias. É uma medida de segurança. Outra medida de segurança que nós adotamos foi solicitar que cada comércio que fosse funcionar teria que designar um funcionário para estar em contato e ser o fiscal interno das pessoas com restrição. Ou seja, imagine que tem um comércio A na Praça Roberto Sintra. Ele, para funcionar, teria que designar um funcionário que ficaria exclusivamente na porta, restringindo o acesso das pessoas. Teria um limite de acesso, os clientes só poderiam entrar de acordo com a saída dos demais, e a loja deveria providenciar, nas áreas externas, principalmente, locais de higiene para as mãos e álcool gel, tanto para os seus funcionários quanto para os seus clientes. Então perceba que não é um pedido de abertura qualquer, é um pedido de abertura com muita consciência e entendendo quais os riscos que nós estávamos passando e tentando precaver. Nesse fato, zona de risco estaria fora, não estariam trabalhando, e aqueles que estariam trabalhando, primeiro, estariam com jornada de trabalho reduzida, e segundo, estariam seguindo todos os protocolos de higiene, não só para eles, quanto também para os próprios clientes da loja. Assim como a loja também deveria manter higiene de acordo com os turnos. Aqui mesmo, Adson, aqui mesmo só está aberto o comércio que é básico, tá entendendo? Supermercados,
os essenciais. E, como você falou aí, eles têm aquela coisa de higienizar aqueles carrinhos de supermercados, enfim, toda essa higienização, porque muita gente usa máscara, a distância de uma pessoa para outra é 2 metros, então tem essa precaução e com certeza tem que ser assim. Ednei diz aqui que temos cada um que assumirmos a nossa responsabilidade, e acredito haver um excesso de medidas de proteção, uma vez que a Ipirá não tem caso confirmado. Tem aqui Daiane Suzy também, que ela diz assim, e esses 7 casos suspeitos têm descartado, eu tenho um descartado, graças a Deus os outros já têm um resultado. Olha só, Suzy, aqui a prefeitura de Pirá, ela divulgou o boletim sobre o coronavírus, onde ela diz que tem 7 casos suspeitos, nenhum caso, não, 0 casos descartados, 0 casos confirmados, e tem 86 casos em monitoramento, 97 fiscalizações de estabelecimentos. Então, tem que aguardar para ver se vai ter algum caso confirmado ou não. Assim que a Secretaria de Saúde tiver os resultados, com certeza ela vai informar a população, não é, Adson? Jorge, é importante falar aí o seguinte: a CDL ela participa do Conselho de Saúde e deve haver algum equívoco nessa última arte que a Prefeitura divulgou, porque sim, já existe caso descartado, e lá consta como 0 casos descartados. Já existem casos descartados, e provavelmente, pelo prazo que foi solicitado os outros que estão sob suspeita, entre até o início da semana, provavelmente já deve ter algum resultado, porque os exames demoram de 3 a 5 dias para chegar ao resultado. Então, eu acho que foi simplesmente um equívoco, e é importante também a população entender. Casos monitorados são uma situação de pessoas que passam ou sentem algum dos sintomas que parecem com coronavírus. Não quer dizer que eles estão ali fazendo já o teste para o coronavírus. Os suspeitos, que aí sim, que já apresentaram um quadro avançado em cima dos sintomas, aí a Secretaria de Saúde passa a monitorar de uma forma mais efetiva e solicita o exame. Então é importante deixar claro para a população as diferenças entre as categorias. E eu achei importante da Prefeitura citar também os estabelecimentos fiscalizados. Por quê? Para que entenda a população por um todo, e assim como a Ednei fala, eu acho perfeita a sua fala, Ednei, todo mundo tem que assumir sua responsabilidade. O que está acontecendo os outros têm que assumir a responsabilidade deles e eu não preciso da minha. E aí a gente vê até em comércios dignos como essenciais, como os casos de supermercado, havendo superlotação, coisa que não pode acontecer, havendo aglomeração de pessoas. Então é importante que as pessoas entendam que a gente está passando por uma crise sanitária e iremos passar, por causa dessa crise sanitária, numa crise econômica. Portanto, não adianta você ir para o supermercado comprar tudo que tem lá, porque não adianta, não vai adiantar. A gente não tem crise de desabastecimento ainda. E quanto mais a gente adere ao pânico social, mais o que acontece? Mais aglomerações são propícias. Porque o que tem de gente no supermercado fazendo compra como se fosse o último dia na Terra é um absurdo. Então a gente precisa entender e evitar essas aglomerações para evitar que durante o pico da pandemia o mínimo de pessoas seja contagiada. Com certeza. Com certeza. Então, as pessoas têm que ter cuidado com essa questão da aglomeração de pessoas, até porque a gente sabe que é altamente contagioso. Então, nós temos que ter esse cuidado. Nós sempre estamos falando aqui, lavagem de mãos, quem tiver máscara pode usar máscara, não tem problema. Agora, contanto que não faça essa aglomeração de pessoas. Eu vi várias coisas. Hoje mesmo, eu não sei qual é a realidade disso, mas eu vi um comentário hoje em um dos grupos de WhatsApp aí, que estava tendo até torneio hoje, eu não sei, não posso afirmar nada aqui porque eu não vi, né? E a Loiane Matos, Adson, diz aqui também que tem que ter fiscalização nos supermercados, que estão superlotados, né? E quanto a isso, Edivando diz também que esses casos são a partir do dia 21. Eu não entendi direito o que foi que Edivando quis falar. é porque ele está falando que foi a partir do dia 21 de março que a Prefeitura começou a catalogar. Está falando Sim, isso. entendi.
Sobre a questão de Loiane, sim, com certeza, não só supermercados, mas todos os comércios considerados essenciais que estão em funcionamento. Por que que isso é importante? Porque, infelizmente, a nossa população ela não está educada, porque é um fato inédito que está acontecendo. Tem muita gente de longa caminhada aí que chegou para mim e falou: Adson, eu não sei como me portar de fato, porque nunca aconteceu. E olha que eu já tenho 40, 50 anos, enfim. E aí é importante salientar também, Jorge, que a gente pediu aqui no documento para a Prefeitura o aumento de fiscalização dos comércios, independente do segmento. Por que a gente pediu isso? Porque a gente entende que é difícil educar a sociedade de uma hora para outra. Então, a Prefeitura, com seu poder de fiscalização, ajudaria muito mais. Só que, e aí eu entendo perfeitamente o prefeito Marcelo Brandão, quando ele me justifica que não tem material de obra, mão de obra humana para poder fazer isso. E de fato, é muita gente para fiscalizar, muita coisa para fiscalizar, e a prefeitura não tem esse pessoal. Você vê que a fiscalização que está acontecendo, ainda assim é muito pouco, porque a gente vê o pessoal da saúde aí está correndo para um lado para o outro, não estão praticamente nem dormindo, e mesmo assim, muitas vezes chega num lugar, a pessoa já está sendo avisada que vai ser fiscalizada, fecha a porta, finge que não está acontecendo, na hora que a equipe da saúde sai, eles voltam a fazer tudo de novo. Então, assim, é importante a fiscalização, mas o mais importante que isso é a educação da sociedade piraense. Pois é, mandar um grande boa noite aqui para Marinalda Borges, que está aí conosco, Daiane Alves, Abidia Silva, que é o nosso grande amigo Johnny Costa, né, Adson? E também aqui, Adson, Matheus, ele diz aqui, Adson, partindo desse pressuposto, seria realmente melhor que haja um controle nos mercados e que cada um compre o suficiente para não retornar por no mínimo 2 meses. Isso o que Matheus está falando aí, faz sentido, porque aqui aconteceu isso logo no início, tá entendendo? Muita gente foi logo para os supermercados, comprou carrinhos e carrinhos de alimentos, estocou, foi mesmo, teve muita gente que estocou. Imagino. Hoje tem até supermercados que está perdendo alimento por não ter mais gente lá para comprar, porque o pessoal comprou muito, tá entendendo? Essa é a questão. Mas Matheus tem essa direção que o Matheus falou aí é até interessante. Eu acho interessante isso que o Matheus falou, inclusive mandar até um abraço ao Matheus, a gente de vez em quando troca um papo bem bacana, que é o seguinte, sim, é interessante, principalmente quem é grupo de risco, idoso principalmente, mas a gente precisa ter também um certo cuidado, porque se você tem condição de estocar para 2, 3 meses, e os supermercados não estavam esperando, não estavam preparados para que todo mundo vá lá e faça estoque para 2, 3 meses, acontece o desabastecimento. E aí a pessoa, ou seu vizinho, a sua vizinha, que talvez não tenha o mesmo poder econômico que você, vai ficar sem. Então é uma questão de mais educação de sociedade de fato, do que de impor um controle ao supermercado ou algo assim, porque muitas pessoas vão ficar sem ter o que comer dentro de casa. Muitas vezes por falta, porque o supermercado não se preparou para estar abastecido para esse aumento de demanda. Entenda. Então, é um trabalho muito mais de educação de sociedade. Então, perceba, eu fui ao supermercado e eu comprei para um mês. Tá? Eu comprei para um mês. Por quê? Porque eu acho que um mês é ainda o suficiente para que eu possa voltar só com um certo período considerável de tempo. E aí sim evite que está todo dia no supermercado, todo dia no supermercado. E isso eu digo principalmente para quem é grupo de risco. Tem até uma corrente bacana aí rolando de pessoas se disponibilizando para fazer as compras para o pessoal que é grupo de risco. Eu acho isso bacana. É desse tipo de atitude que nossa sociedade precisa. E para falar aqui também, Jorge, Sueli Carolina, ela está falando aqui sobre espera que a CDL de Pirá e as autoridades forneçam materiais básicos para segurando o funcionário. Sueli, todo mundo está ouvindo. Percebam, a obrigação de oferecer os EPIs necessários são do empreendedor, do empresário. Então, você que conhece, você que trabalha no comércio de Pirá, tem que cobrar ao seu patrão, ao empresário, ao gerente, que é a empresa que tem que fornecer os EPIs necessários. Que isso fique bem claro, não é a CDE, não é a prefeitura, são as empresas que vão funcionar, elas têm que oferecer os EPIs necessários. Isso é regra.
Beleza? Que fique bem claro isso aí. E outra coisa sobre máscara, acho que foi anteontem, eu estava conversando com o interposto do Estado. É notório que o Estado está procurando comprar os EPIs, né, principalmente as máscaras, enfim, luvas, e não está achando. Uma solução bem bacana que eu vi em outro estado é que o pessoal dessas fábricas e tal pararam suas produções e começaram a fabricar máscaras. E o Estado começou a comprar. Então, na frente da CDL, eu tomei essa atitude, liguei para o pessoal, um preposto do Estado, para a gente averiguar como é que a gente poderia haver uma articulação para, se alguém aqui em Pirá que tivesse a disponibilidade de fabricar máscaras, a gente pudesse fazer um link direto para o Estado para ver se a gente conseguia conectar, né, quem pode produzir e vender e o Estado que quer comprar, para até poder gerar renda para a galera aqui nessa época de crise. Pois é, Adson, eu me passei um pouquinho aqui porque eu fiquei ligado no áudio e acabei me passando. Mas aqui, Erinei diz que tem supermercados com espaço físico muito apertado e as pessoas ficam se espremendo, né, umas sobre as outras. E aí, logicamente, que nenhum tipo de higienização nem fiscalização vai ocorrer nisso aí, né? Porque as pessoas têm que entender o seguinte, que nós temos que manter um espaço entre uma pessoa e outra. Não ficar perto, no mínimo de 2 metros, para a gente não tentar, porque muitas vezes tem gente que pode estar contaminado, mas não está assintomático. Então, consequentemente, ele pode estar transmitindo. Então, as pessoas têm que estar ligado nisso. Então, tentar ao máximo, sair o menos possível, só o necessário, para poder fazer a compra, no caso, que todo mundo tem que comer, né? Lógico. Mandar um grande abraço aqui também, Adson, ele não é nem brasileiro, na verdade, é um amigo meu daqui, né, Ali Engarbi, né, que ele tá falando que tá nice, que tá muito bom a live, ele entende um pouquinho de português, mas mandar um grande abraço, um raio aí para ele aí. E aqui, deixa eu te perguntar outra coisa aqui, que foi Roberval Cruz. Ele perguntou que quando vai mesmo abrir o comércio? Eu não... Dia 6/4, tá? Esse próximo prazo vai ser publicado amanhã por decreto da Prefeitura. Ele não tem prorrogação. Então, dia 6/4, o comércio abre seguindo as normas de restrição. Então, acredito que o prefeito vai manter férias compulsórias para quem é grupo de risco. Então, colaboradores que pertencem ao grupo de risco, os comércios vão voltar a funcionar, mas essas pessoas vão ir para férias de forma compulsória. Outra coisa que eu acho importante aqui, Jorge, Ednei, tem nenhum tipo de fiscalização? Tem sim. A prefeitura colocou algumas pessoas, principalmente o pessoal do Bombeiro Civil. Vocês podem estar ligando, por exemplo, meu canal mesmo direto, além da Secretaria de Saúde, através de Manuel Ito, que é o coordenador do Bombeiro Civil. Sempre que a gente precisa de um apoio, de alguma dúvida, ou de alguma fiscalização, instrução, a gente liga para ele. Então, o pessoal que quer fazer esse apoio aí também, eu acho que a sociedade também tem que fazer parte dessa autofiscalização. Você entende o que eu estou falando? Lógico, com certeza. Essa fiscalização é de todo mundo, né? Não é só do corpo de bombeiro, não é só da polícia militar, não é só dos profissionais de saúde, é de todo mundo. E Valmir Mascarenha, Adson, ele diz aqui, boa noite, Adson. O que você vai propor para os empresários que estão com as suas lojas fechadas e que têm compromisso com instituições financeiras para que eles não fiquem inadimplentes com seus compromissos? Qual a proposta você tem a oferecer aos empresários? Bom, primeiro, CDL, em seu poder, o que ela fez? Desde semana retrasada, que começou a aumentar esse risco, né, em todo o país, a gente já começou a ficar ligado em algumas notícias do que está acontecendo. A gente tem ligação aqui com um gabinete externo à Câmara dos Deputados, que estão mandando algumas notícias para a gente e a gente está indo contribuir. Então, semana passada, a primeira coisa que a gente fez foi procurar o presidente da Câmara, de Vanilson Mascarenhas, inclusive mandar um abraço para ele, que nos atendeu super bem e abraçou a causa, que foi, primeira coisa, primeira semana não tinha fechado o comércio, o que a gente solicitou foi adiamento do prazo para pagamento de IPTU e do TFF, que é o Alvará de Fiscalização. Por quê? Prevendo a baixa nas vendas e todo esse caos social que está acontecendo,
a gente entendia que os funcionários, que os empresários, principalmente os microempresários, eles iam passar por uma dificuldade maior. E aí tem muito microempresário, principalmente, que vende a poder público e precisa dar certidões, precisa estar mantendo aquilo ali tudo em dia. Como é que o cara vai fazer isso se ele não tinha um dinheiro para predispor ali para poder pagar essas taxas que muitas vezes são muito altas? Então a gente solicitou, inclusive já está publicado isso aí, está prorrogado pelo prazo de 60 dias. Isso aí foi uma interposição nossa que a prefeitura aceitou. Outra coisa também que nós solicitamos desde o início foi uma quarentena gradativa. Perceba que eu disse que a gente tem uma ligação aqui com o gabinete compartilhado lá na Câmara dos Deputados. Então, quando começou essas tratativas, a gente já estava lá em conexão. E aí, diante dos estudos, principalmente em cima da pandemia de 1918, que foi a gripe espanhola, a gente já sabia que a gradativa, a quarentena gradativa, ela se comporta muito melhor, principalmente quando antecedida da crise. Então, o que, a gente disponibilizou para a prefeitura? Que ela fizesse a quarentena gradativa e não fechasse tudo de vez. Dessa forma, os prejuízos seriam atenuados. E, aos poucos, a gente iria fechando o comércio na medida que a crise ela fosse tomando conta do Brasil. Infelizmente, o pânico social tomou conta antes. Algumas informações foram passadas de forma muito equivocada, principalmente pelo presidente da República, e não pôde isso. Tanto que a prefeitura decretou no domingo que o comércio teria que fechar para segunda. Então foi um baque muito grande para os empresários da cidade. E aí, diante disso, o que a CDL fez? Eu destituí aqui o meu poder como presidente e nomeei uma comissão. Então é como se não existisse a pessoa do presidente hoje na CDL. Eu usei uma cláusula no nosso estatuto e me destituí do cargo de presidente para formar uma comissão, e é essa comissão hoje que vai definir as diretrizes para o comércio de Pirá. E dentro dessa comissão, a gente tentou abarcar um máximo de empresários de vários segmentos possíveis. Para que isso? Descentralizar o poder de decisão, ouvir mais pessoas. Acho que dessa forma a gente contribui melhor. E foi dessa comissão que nasceu esse documento que foi enviado para a prefeitura, solicitando uma reabertura moderada do comércio, para que a gente pudesse atenuar um pouco mais essa crise. Bom, o resultado vocês já sabem, eu acabei de falar, a prefeitura prorrogou. Vai abrir alguns, principalmente ligado à cadeia da construção civil, que material de construção, serralheria, enfim. Porém, aqueles que não vão conseguir abrir, o que é que a gente predispôs? Primeiro que quem está lá previsto em decreto federal ou estadual, a CDL vai interpor sim junto com a prefeitura para poder funcionar. Esse é o caso, por exemplo, de algumas instituições que abastecem os caminhoneiros. Isso é uma determinação do Ministério da Infraestrutura. Isso aí a gente está de olho. Agora, os outros, infelizmente, qual é a orientação da CDL? A gente tem que seguir as orientações do Poder Público Municipal. Isso é importante que eu estou falando. Por quê? As pessoas, aliás, infelizmente, quem politizou esse momento todo foi o presidente da República. Perdoe quem discorda disso, mas no momento que o ministro da Saúde manda todo mundo ir para as casas e ele convoca o povo para ir para a rua, ele politiza o negócio. E isso não ajudou ninguém. Isso tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Portanto, nesse sentido, o que é que a CDL ela orienta? A gente, como entidade de terceiro setor, a gente precisa respeitar a hierarquia. Portanto, a CDL orienta que as pessoas, os empresários, sigam as determinações da Prefeitura Municipal de Pirá. Nesse momento, a gente não está em jogo orientação política, não está em jogo gostos pessoais, está em jogo aqui toda uma sociedade. Portanto, com muita responsabilidade, eu falo aqui para todos e repito, a CDL orienta que, por mais que estejamos desapontados com a decisão tomada pela Prefeitura, que todos, em risca, sigam as orientações determinadas pelo prefeito municipal de Pirá, senhor Marcelo Brandão. Isso é questão de hierarquia, é respeito às entidades. Eu acho que isso tem que ser levado. Portanto, Valmir, meu amigo Valmir, que troca uma boa ideia de vez em quando, o que a CDL pode fazer, e já fez, e vai continuar fazendo, é lutar pelo empresário, lógico, dentro da lei, dentro da medida do possível. A gente entende que vai existir sim a crise econômica, e aí o governo federal, na pessoa do ministro o Guedes, o da Economia, está tentando reagir de alguma forma. Essa ajuda aí que está dando, principalmente sobre a questão da suspensão do contrato de trabalho, migrando as pessoas direto para o seguro-desemprego, vale a pena, sim.
algumas linhas de crédito que estão vindo aí também, vai valer a pena para atenuar a crise. Mas a gente precisa entender também que existe uma crise sanitária e a gente precisa ter de olho nisso. Não adianta priorizar o comércio nesse momento, e eu sei que é muito complicado para o comerciante, eu sou comerciante, eu sei como é que está a situação, e a gente esquecer que a gente está numa crise sanitária. Da mesma forma, a gente pensar que a gente vai acabar o mundo amanhã e que não vai haver mais comércio. A gente precisa, assim, com muito critério, muita responsabilidade, entender que existe uma crise sanitária e uma crise econômica, e a gente precisa levar isso aqui com muita responsabilidade para que, dentro do equilíbrio, né, dentro da medida do possível, a gente consiga equilibrar os danos dos dois. E a gente esquecer que a gente está numa crise sanitária. Da mesma forma, a gente pensar que a gente vai acabar o mundo amanhã e não vai haver mais comércio. Precisa, assim, com muito critério, entender que uma sanitária, uma crise econômica, e a gente precisa levar a responsabilidade para que, dentro do equilíbrio, né, dentro da medida do possível, a gente consiga equilibrar os danos. O Adson, eu tenho um questionamento que é bastante interessante, concernente aos preços. Nós sabemos que logo no início da pandemia, muitos comerciantes se aproveitaram, até porque todo mundo estava denunciando, que o álcool gel, ele passou mesmo, por exemplo, de R$ 9, se eu não me engano, teve estabelecimento vendendo até de 40, parece, acho que foi isso, 40, 50. Vi até alguns comentários que tinha local aí, acho que fora de Pirá, que estava vendendo num preço lá em cima, meio astronômico. Como é que o CDL pode atuar nesse sentido? Bom, essa é uma grande preocupação nossa, principalmente porque a gente já viveu uma crise há 2 anos atrás, que foi a greve dos caminhoneiros, onde houve certo desabastecimento e alguns comerciantes, agindo por má fé, eles realmente subiram o preço de forma abusiva. Portanto, logo quando começou a crise, a gente publicou aí uma parceria junto com o Procon da Bahia, através do aplicativo, está disponível para Android, para iOS, para iPhone também. Quem quiser, baixe, chama-se Procon BA. Você baixa e automaticamente você já informa ali no aplicativo onde é que está acontecendo esses abusos de preço. Isso ajuda tanto o PROCON quanto a CDL a identificar mais rápido possível quem são os comerciantes que estão praticando preços abusivos. Porque é inaceitável, repito, é inaceitável que durante uma crise que assola toda a humanidade, comerciantes resolvam aproveitar do momento do pânico das pessoas para poder praticar preços abusivos, ferindo os direitos do consumidor. Então, já houve casos aqui denunciados, agimos de pronto com esses comerciantes. Eu não vou expor aqui por questão de ética, mas agimos de pronto com esses comerciantes e falo para todo mundo: baixe o aplicativo Procon BA e lá mesmo você pode fazer a denúncia onde é que está acontecendo os preços abusivos. Agora, façam de forma responsável, né? Porque algumas pessoas, de fato, chegaram até a CDL com alguma denúncia, pedimos alguma prova e não existia prova. Era apenas algum desentendimento com o dono do comércio. Então, assim, a gente pede que façam, sim, mas façam de forma responsável. Lá mesmo você pode fazer onde é que está acontecendo, faça de forma responsável, né? Porque algumas pessoas chegaram com alguma denúncia. Pedimos alguma prova. Ô, Jorge, eu vou me adiantar, já que você parou aí, eu vou me adiantar. Tem uma pergunta do Ronaldo aqui, eu acho interessante. Eu já ia te fazer a pergunta, foi porque eu acabei me perdendo novamente, porque a gente acontece que tem muito delay, então a gente acaba se perdendo. Mas é isso mesmo, justamente isso. O Ronaldo Rios, né? Aliás, a live aí, Adson, tá tendo muita gente, né? Muita gente participando. E mandar um grande abraço para todos. Infelizmente, a gente não tem como ver todos, né? Ler todo mundo, porque o volume é grande. Mas Ronaldo está falando aí. Boa noite, Jorge e Adson. Em relação à academia, que foram fechadas em 17 de março, o que vocês falam em relação a isso? Temos funcionários a pagar, empresas de aparelho a pagar, enfim, outros encargos que estão em atraso. O que devemos fazer? Bom, em relação às academias e alguns setores de serviço, como escolas, elas
Continua escola até dia 30. Até dia 30 de abril, continuam fechadas. Isso é determinação estadual. As academias, elas voltam a abrir dia 6 dos 4, tá? E aí o que acontece? Pessoal que tem... A gente entende que os empresários realmente têm funcionários a pagar, tem aparelhos, tem contas a pagar. E aí é bom falar aqui sobre... Primeiro que a questão dos funcionários. Já vai para votação agora, acho que no Senado, sobre a questão da suspensão aí dos contratos de trabalho. Então, o pessoal que vai ficar um longo tempo sem trabalhar, a solução é, de fato, a suspensão dos contratos de trabalho com seus colaboradores e eles vão estar assistidos porque vão direto para o seguro-desemprego. Tem a questão da renda mínima, que vai ser aprovada agora no Senado também, para quem é profissional liberal, autônomo também, isso é bom falar. E sobre a questão dos encargos, os impostos, tanto estadual não, o federal, eles já foram, já tem uma portaria aí, já tem um MP que postergam esses prazos. Portanto, o que eu aconselho para esses empresários, procurem seus contadores, eles já estão sabendo das novas normativas que o governo vem tentando abranger a todos, lógico, vai ser impossível, mas eu acredito que os esforços do governo é para que o mínimo de impacto negativo possa ser causado nesse momento para os empresários. Então, a recomendação que a gente deixa é procurem seus contadores, porque a situação realmente é crítica e vocês precisam tomar conta disso, porque senão vai ter muita gente aí fechando e não vai conseguir reabrir quando chegar o prazo. A gente sabe disso, sabe dessa situação. E aí eu venho também com uma coisa que a CDL está tentando, que é junto ao Desembahia, trazer de volta. Por quê? O Desembahia aqui, Jorge, através do Crédito Bahia, muita gente aí sabe o que é, porque já pegou o crédito com uma taxa de juros muito bacana e ajudou muito comerciante, muito microempresário aqui em Ibirá. Só que o Crédito Bahia foi embora daqui porque o índice de endividamento aqui em Ibirá está acima dos 70%. E aí a gente entrou em contato com alguns prepostos aqui, inclusive vai ter uma matéria feita por mim, Alcalino Notícias, eu acho que outros sites também publicaram, Caboronga, enfim, que eu uso o título seguinte: a crise econômica vai matar mais do que a crise, do que o coronavírus. Porque a CDL fez, eu dei aquela entrevista, para que chegue ao governador Rui Costa e a gente possa, mesmo em estado de emergência, a gente trazer o Desembahia para cá de volta, através do Crédito Bahia, para que a gente possa oferecer essas linhas de crédito mais atrativas aos empresários e aos microempresários. Acho que isso é importantíssimo nesse momento, porque muitos deles vão precisar de linha de crédito e eu defendo linha de crédito a juros zero, porque o governo liberou 1,2 trilhão para banco e o banco está aumentando a nota de corte. Ou seja, o banco que te emprestava dinheiro, sem te perguntar muita coisa, ele recebeu dinheiro pra caramba, muito incentivo do governo federal, mas ele subiu a nota de corte. Então muita gente vai ficar sem conseguir pegar o empréstimo, por mais que os empréstimos estejam com juros muito atrativos. Então a gente tenta aqui também de forma local tentar trazer essas linhas de crédito mais atrativas para poder atender esses microempresários que vão sofrer muito nesse momento. Adson, Ednei disse que a informação é a arma eficaz, né, do combate ao vírus, porém só falar nessa pandemia gera um pânico em muitos. Até por isso acontece essa corrida às prateleiras, né, por parte da população. Realmente a gente não pode tá entrando em pânico, né, mais do que já está, na verdade, né? A gente sabe que, logicamente, alguns têm mais condições de se abastecer, outros nem tanto, mas eu creio que que não vai ter o desabastecimento para a população, porque a gente sabe que realmente a gente não sabe quando vai durar até isso aí. Por exemplo, a vacina mesmo, eu li uma matéria essa semana aqui, que uma vacina para coronavírus, o 19, o Covid-19, ela pode durar até 18 meses. Então, a consequência disso é que os cientistas eles estão vendo para poder ver um medicamento mais eficaz para poder combater essa pandemia. Porque os países de primeiro mundo estão, por exemplo, como a Alemanha.
A Alemanha tem muitos casos, tem mais de 50 mil casos. Porém, ela consegue, ela conseguiu ver esses casos porque ela fez os testes na população. Consequentemente, em contramão a isso, até porque por causa da situação do nosso país, do Brasil, não vai nessa linha, porque o Brasil não tem teste suficiente para testar todas as pessoas. Consequentemente, quando o Brasil tiver isso aí, o número vai ser assustador, porém, vai ser também benéfico para a população brasileira. Então, está tendo uma subnotificação que já era esperado, justamente por causa dessa falta de teste. Então, a gente vai ver, tem o problema da pandemia e depois o pós-pandemia, que é a parte já econômica, né, Adson? Essa parte de Adnei é interessante, porque tem um projeto de lei tramitando na Câmara, inclusive de coautoria desse gabinete compartilhado que a gente tem ligação lá em Brasília, que é mantido pelo pessoal do Movimento Acredito, que é a utilização do dinheiro do fundão eleitoral para o SUS, justamente para estar injetando dinheiro na saúde para a gente poder comprar. Acho que o segredo agora, para a saúde principalmente, é testar o máximo de pessoas possíveis. Então, o quanto mais de recurso a gente tiver para poder testar o máximo de pessoas no Brasil possível, mais rápido a gente identifica as pessoas contaminadas, mais rápido a gente trata e mais rápido a gente vai vencer essa crise. Eu concordo com a Ednei no fato que o pânico não ajuda a sociedade. E, infelizmente, o pânico tomou conta das pessoas. Na verdade, a gente era para estar em uma quarentena gradativa. Aos poucos, lógico, essa semana seria mais ou menos o previsto do comércio fechar de fato, de tudo fechar de fato, porque, seguindo o cronograma da quarentena gradativa, é onde vai acontecer o pico, então todo mundo teria recluso. Mas esse isolamento aconteceu muito antes, por causa do pânico social. Portanto, eu acredito que a gente precisa ter cautela, não pânico. Pânico imobiliza. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a situação é muito grave e a gente demanda agora de muita responsabilidade e cautela, e não de ficarmos parados esperando acontecer alguma coisa do céu. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a situação é muito grave e a gente demanda agora de muita responsabilidade e cautela, e não de ficarmos parados esperando acontecer alguma coisa do céu. Alô, Adson. Oi, tô ouvindo. Aí, tô ouvindo. Acho que tu caiu, não foi? Desculpa aí, acho que a live travou aqui, acabou, acho que caindo aqui. Estou reiniciando aqui. Mas pode seguir, Adson. Pode, fica à vontade. Valmir colocou aqui. Boa noite, Adson. E quanto às inadimplências que as empresas vêm passando por dificuldades em seus recebimentos? Qual a proposta que tem a oferecer aos empresários? Bom, quanto à questão da inadimplência no comércio de pirá, isso é uma coisa cultural. Eu costumo brincar que eu queria conhecer a pessoa que inventou o fiado. Porque a gente queria bater um papo bem mais de perto com ele para poder entender o que foi que passava na cabeça dessa pessoa. Mas brincadeiras à parte, a CDL tem um cuidado muito especial com isso. Por quê? Porque tem muito empresário, muito empreendedor que fecha as portas. É tanto que você vê que a média de vida das empresas no Brasil não ultrapassa 2 anos. Muita gente fecha a porta por não saber conduzir essa política. Então, desde o ano passado, foi apresentado à Prefeitura Municipal de Pirá um projeto de criação de um cartão de crédito exclusivo para o comércio de Pirá. Seria conduzido pela operadora Big Card, que seria um convênio, e esse cartão ele seria pré-aprovado para todas as pessoas que trabalham no comércio de Pirá. Só a Prefeitura injetaria 1.600.000 por mês no comércio de Pirá. Isso foi uma proposta da CDL, infelizmente não foi aceita, está lá ainda na mesa do prefeito para ser aprovada, mas isso foi um cuidado que a gente teve. O que é que a gente imaginava? Se as pessoas têm um cartão de crédito, que é o limite pré-aprovado de 40% do salário delas, automaticamente aquela notinha, que juridicamente praticamente não serve de nada, automaticamente viraria dinheiro na mão do empresário, porque ele poderia, inclusive, pedir o adiantamento dos recebíveis, e dessa forma teria muito mais capital para girar. Então, essa nossa preocupação com a inadimplência vem desde antes. Eu acho que está na hora do prefeito olhar para essa nossa proposta e, pós-crise sanitária, a gente pensar na criação desse cartão de crédito para evitar novos inadimplentes
E quanto à questão do inadimplente, eu não sei se o doutor Antônio Vinícius vai estar aqui na live, mas se ele tiver, ele vai entender o que eu estou falando, porque desde o início do ano a gente vem conversando sobre o feirão de renegociação do comércio de Pirá, que envolveria bancos, comércios e prefeitura também, para a gente poder fazer um feirão, uma liquidação, e dessa forma as pessoas poderem pagar os seus débitos. Porque as pessoas não querem dever, João. As pessoas querem comprar e pagar, mas como muitas vezes tem dificuldade. Foi feita uma pesquisa, 33% dos brasileiros não conseguem gerir de forma satisfatória suas finanças. São essas pessoas que inflam o número da inadimplência no Brasil. Portanto, a nosso interesse, desde o início do ano, a gente já vinha conversando sobre um feirão de renegociação no comércio. Adotando alguns calendários de algumas instituições, a gente preferiu deixar ela para o final do ano, antes um pouco da Black Friday, porque a gente emendaria feirão de renegociação, Black Friday e campanha de final de ano. Seria um pacotão que a gente faria. Mas com essa pandemia, todos os planos mudaram e a gente vai estar reavaliando o pós-crise para a gente entender como é melhor que a gente fazer esse feirão de renegociação, como a gente pode fazer uma forma de linkar o cidadão que está devendo no comércio e o empresário que quer receber, para que a gente possa fazer essa inadimplência cair a níveis muito mais baixos do que estão hoje. Você vê, o Crédito Bahia saiu daqui porque tinha um nível de endividamento acima de 70%. Isso é muito prejudicial para muitas pessoas. Quantos empresários deixaram de conseguir aquele crédito ali suado, a juros baixos, muito atrativos no Crédito Bahia? Mas isso tudo é falta de uma cultura. Agora, o período a CDL está de olho na crise sanitária e no equilíbrio da crise econômica. A partir disso, a gente vai reavaliar todos os fatores e poder entender qual o melhor momento para a gente estar colocando em prática essas nossas atitudes. Um conselho que eu dou e uma dica que eu deixo ao prefeito municipal é que repense e aprove a proposta sobre o convênio do cartão de crédito exclusivo do comércio de Pirá. Que só a prefeitura, repito, só a prefeitura injetaria 1.600.000 por mês. Não estou falando por ano, por mês no comércio de Pirá. Pois é, então nós ouvimos aí o grande Adson Soares, né, o presidente da CDL, nós que já estamos, Adson, há quase 50 minutos aqui, né, na live do Ipiracity, e com certeza nós agradecemos todo ao público aí que tem comparecido à live. Nós vamos marcar com certeza outro momento para nós esclarecermos mais dúvidas, assim, porque a gente tem certeza que isso sempre vai surgindo dúvidas. Então, nós do Ipiracity, Adson, o site e o grupo Ipiracity e a página, nós agradecemos a sua presença, o seu esclarecimento aqui, agradecemos também o carinho e a participação de todas as pessoas aqui, e nós vamos marcar outra com fé em Deus para que esclarecemos mais dúvidas, tirando mais dúvidas ainda das pessoas. E antes de encerrar a live, Adson, para tirar mais outra dúvida, porque tem muita gente perguntando, olha só, o número de casos suspeitos em Ipirá são 7, pessoal, mas não tem nenhum caso aqui descartado e nenhum confirmado. Tem os casos de monitoramento, de 86 casos, talvez seja monitoramento por ter apresentado alguns sintomas, que não quer dizer também que a pessoa está com o coronavírus. Então, não precisa entrar em pânico. Se tiver algum caso que for confirmado, futuramente a Secretaria de Saúde vai passar essa informação. Então, vamos manter a nossa calma, nossa tranquilidade e seguir a recomendação da OMS e vamos viver a nossa vida tentando viver dentro da normalidade, sem aquela pressão. Eu sei que não é tão simples assim, porém, nós todos juntos, né, somos mais fortes para poder a gente quebrar essa barreira aí, né, Adson? Isso mesmo. Deixar aqui o parabéns a todos os profissionais da saúde que estão envolvidos aí, empenhados nessa luta, contra essa pandemia que vem assolando aí toda essa nossa humanidade. Aqui em Pirá eu vejo aqui muito o trabalho através do Conselho da Saúde, toda a equipe daí ligada à vigilância epidemiológica, na pessoa da secretária de Saúde. Eu queria parabenizar todos esses profissionais aí. Queria dizer para a população que estamos no mesmo barco. Eu estou vendo muita gente discutindo política nesse momento. Pessoal, política esquece agora.
Tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Se você gosta do Bolsonaro, se você não gosta, se você gosta do Rui Costa, se você não gosta, se você gosta de Marcelo, se você não gosta, isso agora não importa. Portanto, como população, como sociedade, a gente precisa colaborar. Eu acho que é essa a palavra de ordem nesse momento, é colaborar. Se todo mundo não fizer a sua parte, a gente vai padecer pior do que a Itália. Porque as condições que o Brasil oferece, o pessoal fala, mas o clima do Brasil, esqueçam. A questão demográfica do Brasil, o tamanho do Brasil é muito mais difícil controlar do que na Itália. Acredite nisso. E questão dos empresários, o que é que eu queria falar aqui para vocês? Primeiro que a CDL está, desde o início dessa luta, atenta a todos os informativos, todas as informações que discernem sobre o comércio. A gente está fazendo o máximo que a gente pode, tenha certeza. Hoje, não só na minha pessoa, mas na pessoa da Comissão Provisória de Enfrentamento ao Covid-19, que é composta hoje por mais de 9 membros, e vamos incluir mais empresários durante essa semana, que todo mundo aqui está dando o seu 100%. Infelizmente, a gente precisa entender que, além da crise econômica que está sendo gerada, existe também uma crise sanitária. E é toda uma população que ainda não tem um certo nível de educação para estar passando por esse isolamento. Então, a gente precisa do máximo de compreensão a todos. Vamos lutar o máximo que a gente puder para que a crise econômica seja o menos rigorosa possível. Veja aí os projetos que estão sendo propostos a nível federal, estadual, particularmente também foi publicada ontem na Folha de São Paulo uma carta que mais de 300 jovens escreveram ao ministro da Saúde e aberto ao presidente Bolsonaro com algumas indicações, solicitando algumas posturas. Inclusive, quem encabeça as assinaturas dessa folha aí fui eu, aqui da Bahia. E eu acho que os nossos esforços enquanto entidade do comércio, eles estão sendo totalmente direcionados a minimizar esses impactos da crise econômica que vai ser gerada principalmente aos micro e pequenos empresários. Então eu queria nesse momento aqui ser solidário a todos vocês que estão sofrendo. Eu sofro junto com vocês, sou comerciante, e eu entendo o momento, a delicadeza do momento que a gente está passando. Portanto, é um momento de muita compreensão, é um momento de muita sabedoria, e eu queria pedir a vocês, de fato, a compreensão nesse momento. Temos que colaborar com o poder público municipal, com o poder público estadual e com o poder público federal. Só dessa forma, repito, só dessa forma, a forma de união, a forma que a gente se une como nação, somos um só povo, é que a gente vai conseguir vencer essa crise. Portanto, fica aqui meus votos de muita sabedoria para toda a nossa população. Comprem do micro e pequeno empresário, deem essa preferência à população que está nos ouvindo aí, porque são eles que têm menos caixa para aguentar essa crise, são eles que já estavam no vermelho, e vamos todo mundo junto, cara. Eu acho que nesse momento a união, a compreensão, esses fatores nos envolvem como sociedade e nos fazem lembrar que estamos todos unidos sobre a mesma Constituição. Por isso, somos uma nação. E é dessa forma que a gente vai vencer essa luta. Com certeza, Adson. Então, para nós encerrarmos a live de hoje, né? Só atualizar aqui, o número de casos hoje no mundo inteiro são 662 mil casos, 967. São 30.851 mortes, são 141.953 pessoas que já se recuperaram. Os Estados Unidos está com 123 mil casos, a Itália com 92 mil, o Brasil encontra-se com 3.904 casos. Então, nós agradecemos aí mais uma vez, agradecemos a você, Adson, agradecemos a todos os ouvintes, né, aí do Ipiracity, e só temos a agradecer, e com certeza, breve, nós estaremos aí fazendo outra live, nós vamos informar, e nós só temos a agradecer. Uma grande e bela noite, e fiquem todos com Deus. Obrigado, Adson. Obrigado, Ipiracity. Abraço a todos.